Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Até que enfim, né? O sistema tem esse problema, viu? Boa Trava. noite, boa noite, boa noite. Boa noite, E eu, professor. en- e eu entrei 15 minutos antes, pessoal. Aí eu não sei se é o pessoal que vai chegando, aí começa a travar e já viu, né? Mas agora deu certo, né? E aí, tudo bem com vocês? Como passaram aí a semana, né? Já estamos chegando quase no final de semana. Tudo tranquilo? Tá tudo certo. Tirando a parte que eu tô no trabalho ainda, tá bom. Tá certo. Tirando o ruim, tudo tá ótimo, né? Tá certo, né? Quero agradecer vocês aí que sempre estão presentes com a gente, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do exercício. A gente vai corrigir, caso vocês terem aí alguma dificuldade ou tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês podem perguntar. Aí, posteriormente, a gente já começa na nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Basicamente, acredito que vocês já estão aí recebendo a tela, né, na tela aí a nossa atividade, tá? Quem não estiver vendo aí pode falar, tá bom, pessoal? Deixa eu só aproveitar aqui e abrir a pasta aqui já da nossa aula, deixar pronto para não demorar muito, tá? Então a gente basicamente teve essa demora aí, tá, pessoal? Devido ao sistema travou tudo aqui, aí já viu. 15 minutos cheguei, acho que tinha só o Lucas, acho que o Lucas foi o primeiro. Aí depois chegou mais um, esqueci agora o nome, e aí depois travou tudo aqui, tá? Pode acontecer, a gente manda alguma mensagem para vocês no grupo, tá? De WhatsApp, mas vocês podem aguardar que a gente vai iniciar a aula assim, tá? Bom, pessoal, eu acredito que vocês todos estão vendo aí, né, na tela. Caso alguém não esteja vendo, só dá um grito aí que a gente arruma aqui, mas acredito que sim, tá compartilhado aí. Vocês acharam difícil, pessoal, essa atividade? Achei tranquilo depois que pegou o jeito ali das videoconferências que foi gravada. Vocês viram que a aula basicamente está sendo aplicada nesse exercício, né? Então, o que a gente falou na aula basicamente está nesse exercício. Então, assim, o primeiro era para vocês classificar, uma classificação aí bem tranquila, tá? De bens, direitos e obrigações, ó, a numeração tá aqui, 1, 2, 3, é só vocês classificar corretamente, tá? É claro que eu não vou corrigir tudo, né, para a gente não perder muito tempo, mas alguém teve alguma dificuldade, pessoal, de resolver, no caso, algum desses itens? Ficou na dúvida, não conseguiu, ou fez errado? Porque eu ainda não corrigi, tá? Eu vou começar a corrigir depois da primeira avaliação, porque a gente está com algumas tarefas aí por causa da disciplina, né? E aí a gente não, né? A gente não teve aí muito tempo, tá, pessoal? Justamente, mas pode ter certeza que eu vou avaliar vocês por essa atividade. E a prova, pessoal, é baseado nisso. Então, aprenda, tira todas as dúvidas, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Vamos prosseguir aqui, depois a gente volta aí com alguma pergunta, algum questionamento, tá? Então, aqui, pessoal, basicamente, eu acredito que vocês compreenderam, né, na aula. Deixa eu ver quem chegou aqui. Luiz Henrique. Deixa eu permitir aqui. Então, assim, basicamente é um conteúdo bem tranquilo, não é difícil. Esses elementos aqui, pessoal, por isso que eu falo, ó, quando se fala elementos patrimoniais, a gente classifica eles só com essas três, tá? Alternativa: bens, direitos, obrigações. Elementos patrimoniais. Anota aí, não esqueçam. Bens, direitos, obrigações são elementos patrimoniais do patrimônio. Então, tudo aqui, ó, vocês podem perceber que nós temos elementos dos bens, né, que integra bens, direitos e obrigações, tá? Lembre-se, fácil entender, tá? Empréstimos bancários, tá? A gente pode ver que é uma obrigação, tá? Então, isso é caracterizado tudo que vai para empresa. Financiamento a pagar, já fala, é uma obrigação. A recolher, quem esqueceu aí, é a mesma coisa que a pagar, tá? Então, se tiver simples a recolher, é a mesma coisa que a pagar, mas isso aqui é o que a contabilidade adota hoje na contabilidade em geral dos escritórios, tá? Então, a contabilidade adota aí nas indústrias, nas empresas comerciais, rurais, então a gente tem aí a questão do simples a recolher, que é a mesma coisa que a pagar, tá? Tá aqui, ó, IPI e tal. E aí a gente tem aí obrigações. Lembre-se que as obrigações todas são negativo, tá? E passivo. Então, bens e direitos são positivos e ativos. Então, todos os bens e direitos são positivo e ativo. Isso aqui não tem segredo nenhum, tá?
Aqui, pessoal, são elementos de resultado. Então, quando eu falo elementos de resultado, ele pode ser uma receita ou uma despesa, só esses dois. Se algum dia eu perguntar para vocês, essa conta de aluguel, ela representa uma conta de resultado ou patrimonial? Quando vier só o aluguel, pessoal, ela é de resultado, como eu falei na aula, tá? É uma conta que vai integrar lá como despesa e no final ela vai ajudar, né, ou não na questão do lucro do exercício. E quando vier a pagar, aí é uma conta que vem aqui, ó, pro patrimônio, tá bom? Então aqui eu acredito que não, eu não sei se eu coloquei aqui aluguel a pagar, aqui ó, aluguel a pagar, ó, tem diferença, tá? Só aluguel é uma conta de resultado, é uma despesa, e aluguel a pagar é uma conta patrimonial, tá ok? Tranquilo, pessoal? Entendido? Aqui então, aqui não tem conta ativo nem passivo, tá, pessoal? Então é só despesa e receita, lá no enunciado fala. Então aqui, ó, aluguel é uma despesa, conta de luz é uma despesa. Então não confunda essa questão, professor, mas o aluguel é recebido ou pago, tá? Lembre-se, pessoal, nós temos a classificação do aluguel ativo. Quando vier aluguel ativo, não é que vai lá no patrimônio, ele é uma receita, o ativo é quando você recebe, tá? E quando vier aluguel passivo, é quando você paga, se torna uma despesa, tá? Então, nós temos aqui algumas outras classificações, isso aqui não tem segredo nenhum. Quando se fala seguro, é seguro de alguma coisa da empresa, então é uma despesa, tá? Que desembolsa dinheiro. E aí a questão da receita nada mais é do que venda, né? Prestação de serviço. Então, descontos obtidos, ó, eu obtive um desconto, então automaticamente eu paguei menos, né? Lembra-se lá daquele exemplo que eu falei para vocês? Eu tive um desconto, então era R$100, a pessoa fez lá para mim por 90. Então, esses R$10 de diferença, pessoal, entra na contabilidade como descontos obtidos para a gente fechar o débito e crédito, tá? Que a gente falou sobre o método das partidas dobradas. Honorário do contador, exatamente é o que a empresa vai ter que pagar, o INSS, FGTS, comissão de vendedores, juros de empréstimos bancários, tá? Então, lembra que eu falei para vocês a questão dos juros, eles podem ser ativos ou passivos, tá? Juros recebidos ou juros concedidos, tá? Tem essa questão também. Então, acredito que não teve aí muita dificuldade quem acompanhou a nossa aula e deu uma olhada aí na questão do material, né? Pessoal, dúvida aqui? Vamos adentrar a nossa aula agora, por quê? Porque quinta-feira que vem é a nossa primeira prova, tá? E vai ser relacionado a isso. É isso que vocês vão fazer. Aí é para valer, né? Aí o sistema vai computar a nota de vocês vão assinalar uma única alternativa correta, mas se vocês entenderem isso aqui, a maioria dos alunos vão bem, né? Raramente o aluno vai mal nas minhas avaliações. Realmente só aquele que não se dedica, né? Então, aquele que não faz o exercício, não tira dúvida, automaticamente acaba indo aí não tão bem na prova, tá? Mas não é uma prova difícil. Beleza, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Eu acredito que não tem nenhuma pergunta, né? Então, se tiver, tá? Pode falar. Então, vamos lá. Vamos interromper o compartilhamento. Já vamos partir aqui para a nossa aula. E eu acredito que vocês tenham feito aí o correto, né? A questão aí do exercício, né? Depois eu vou corrigir, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Tal. Sempre tem alguma questão aí de travamento, né? Travou aí, pessoal? Vocês me falam, porque aqui, para mim, aqui travou, né? Como sempre, acontece essa questão aí. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo Dá aí? para ouvir sim. Tá, então é porque para mim travou aqui, tá tudo travado a tela, então acredito que vocês estão me ouvindo aqui. Não sei por que está ocorrendo isso hoje, né? Não sei se é a questão do sistema também, até porque o Meet, pessoal, hoje de manhã estava dando problema nas aulas. Estava com estabilidade, professor. Oi? O Google Meet estava passando por estabilidade hoje pela manhã. Isso, até teve alguns professores que perguntou se a gente, né? Hoje, como eu não tive aula de manhã, só vou ter aula amanhã, então, basicamente, teve alguns professores aí que teve que encerrar a aula antes do tempo, né? E aí teve essa instabilidade. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui na tela, a nossa aula 5, nós vamos falar um pouquinho sobre as situações patrimoniais, tá, pessoal? Então, o conteúdo da prova é até a aula de hoje, até a aula 6. Então, estudem, peguem os slides, tá? É uma coisa bem tranquila aí,
para vocês desenvolverem na prova objetiva, tá? Quinta-feira que vem. Então, quinta-feira nós não temos aulas, basicamente por quê? Porque vocês vão estar desenvolvendo aí a prova. Depois eu vou falar o horário aí de liberação da questão da prova. Sempre eu coloco às 5 da manhã, tá bom? Vocês podem fazer de manhã, à tarde ou à noite, mas aí eu deixo esse tempo à noite, por quê? Porque tem aluno que basicamente faz a prova à noite, porque trabalha durante o dia, tá? Então, até às 11 da noite, vocês têm aí a questão do meio de fazer a prova, tá? Lembrando, pessoal, repetindo, tenta fazer pelo computador, é muito mais rápido, muito mais tranquilo. Professor, eu não tenho computador, só celular. Faça pelo celular, demora um pouquinho mais, mas basicamente aí vocês, estudando, vocês também fazem do mesmo jeito, tá? A minha prova sempre é uma pergunta, você responde, passa para outra, tá? Então é um método que a gente utiliza aí, tá? Bom, vocês estão vendo aí na página, né, no caso aí vocês já estão acompanhando a questão da aula 5, hoje nós vamos falar um pouquinho das situações patrimoniais possíveis. Alguém pegou o material lá, pessoal, no portal Siga e deu uma lida? Ou não? Eu coloquei, acho que foi ontem, postei ontem de manhã. Não? Ninguém? Então tá, tranquilo então. Vamos lá, então vamos aprender um pouquinho, vamos saber o que seria isso, né? Essa situação patrimonial possível, tá? Então o foco da aula de hoje é a gente evidenciar essas situações que ocorrem dentro do balanço. Então vocês vão entender um pouquinho sobre essa questão. Pessoal, por isso que eu falo, é muito importante a contabilidade, né? A gente vai falar de contabilidade de custos, principalmente para quem é empresário, de vocês, tem uma empresa, é microempreendedor, tá ali junto, né? Por quê? Porque a contabilidade, pessoal, é uma coisa assim, muito fabulosa, tá? Por quê? Justamente porque essa questão que a gente está vendo, né, está no dia a dia. Então, se você controlar suas despesas, né, e aumentar suas receitas, automaticamente você vai ter lucro. É isso. Agora, a gente vai entender como que faz isso, né? Isso é importante vocês, basicamente, compreender aí como se faz isso. Então, vocês vão fazer lançamento, débito e crédito, vai fechar balanço, vai fechar uma DRE. Não se preocupe, por quê? Porque é uma atividade bem tranquila, bem básica. Na aula, se você prestar atenção, compreender, mamão com açúcar, né? Como o pessoal fala aí, tá? Então, relembrando, patrimônio líquido é ativo que classifica bens e direitos, então no ativo não tem nada de receita. Lembre-se, se você classificou bens e direitos, pessoal, não classifica como receita. Menos o passivo, que são as obrigações. Então, patrimônio líquido seria essa questão, tá? Situação líquida positiva ou chamada superavitária, tá? Quando eu falo superavitária, é a questão na parte pública. Então, a gente não vai adentrar a questão da parte pública, mas se algum dia você ouvir falar assim, situação superavitária, que o governo teve aí, basicamente, uma situação positiva, um patrimônio líquido maior que zero, tá? Então, ocorre quando o conjunto de bens e direitos, ele é maior que as obrigações. Então, se eu pegar os bens que eu tenho, os meus direitos, menos as obrigações, eu tenho um valor maior que zero. Então, nesse caso, o patrimônio líquido, ele é positivo, tá? É conhecida a situação líquida ativa também, alguns podem dizer aí essa questão, ou ativo, né, é maior do que o passivo exigível, obrigações com terceiro. Então, lembre-se, situação líquida positiva é quando os bens e direitos são maiores do que as obrigações, ou seja, ativo maior do que passivo. Se tiver alguma questão aí, bens, o que a gente pode classificar como situação líquida positiva, tá? Eu posso colocar, né? Bens, obrigações maior do que direitos. Está errado, né? É os bens e direitos do ativo maior do que a questão das obrigações do passivo, tá? Bom, e a situação líquida negativa? O que isso quer dizer, né? O que representa essa parte aí da situação negativa, tá? Vamos entender agora. No caso, eu acredito que vocês já podem subentender, né? Negativa é quando é maior que zero, tá, pessoal? Ou deficitária, tá? Então, ocorre quando o conjunto de bens e direitos ele é menor que as obrigações, ou seja, você está endividado. Pode dizer isso, né? Então, nesse caso, o patrimônio líquido ele vai ser negativo. É também conhecida a situação líquida passiva, pois o passivo ele acaba sendo maior do que o ativo. É uma linguagem técnica que a gente utiliza na contabilidade, tá? E chamado passivo a descoberto. Então, quando alguém falar para você o que é um passivo a descoberto, é automaticamente quando os bens e direitos é menor que as obrigações, tá? Uma vez que a empresa ela não consegue honrar com as suas obrigações, né, com as suas obrigações com terceiros. Então, pode acontecer isso, você fazer uma análise de uma empresa, né? Ah, eu vou comprar uma empresa que está em andamento.
cara vende bem baratinho para você, mas aí quando você faz essa situação, você vê que a empresa está endividada, tá? Piora um pouquinho a situação da empresa, né? Por quê? Porque automaticamente, mesmo você comprando, tendo um desembolso, automaticamente você vai ter outros desembolsos posteriormente para cobrir essa questão das obrigações com o terceiro, tá? E situação nula, automaticamente é igual a zero, patrimônio líquido é igual a zero. Então, ocorre quando esse conjunto de bens e direitos, ele se iguala com as obrigações. A empresa não tem, basicamente, aí, algo a pagar, mas também não tem nada que diga que ela está numa situação boa, tá? Então, se eu tenho bens e direitos, é o que cobre as minhas obrigações e zera tudo. Se eu vender tudo e pagar minhas obrigações, não sobra nada para mim, tá? Essa questão que a gente fala do patrimônio líquido igual a zero. Então, o patrimônio líquido ele vai ser registrado no lado direito quando for positivo e no lado esquerdo quando for negativo, para que haja igualdade entre os dois lados do balanço patrimonial. É claro que vocês vão entender essa questão aí de como que funciona a parte do patrimônio líquido. Nós temos aqui um exemplo, né, para ficar bem mais prático para vocês observarem do que a gente está falando. Então, vamos saber um pouquinho aí sobre a situação patrimonial líquida e a gente vai identificar se ela é positiva, negativa ou nula. É o que a gente entendeu agora, tá? Então, nós temos aí um exemplo, patrimônio. Pessoal, isso aqui é o balanço, tá? Então, para quem não tinha pego nenhum balanço, não viu, esse é o balanço, ó. Vocês podem ver que tem bens, tem direitos, tá? E nós temos as obrigações, tá? Que eu tô falando para vocês, ó. Isso aqui é as contas patrimoniais. Tá aqui, ó. Que bacana. Lembre-se, né? Vocês lembram que eu falei sobre o método das partidas dobradas? É isso aqui, pessoal. Ó, total do ativo é o mesmo total do passivo. Por quê? Porque essa origem de recursos aqui, ó, que é basicamente a parte de obrigações, é o que eu apliquei aqui, ó. É aplicações de recursos. Daqui saiu o dinheiro e aqui é onde eu apliquei na empresa. Por isso que o valor tem que fechar, tá? Entendido, pessoal? Alguém está com dúvida? Esse é o balanço patrimonial. Então, todas as empresas que vocês pegam aí, comercial, industrial, rural, né, se for ter, esse é o balanço patrimonial que a gente faz. É claro que não é só essas continhas, mas a gente tem aí várias outras contas, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, dúvida, vocês podem perguntar. Então, vamos saber essa situação. O que vocês acham, pessoal? Ela é positiva, negativa ou nula? Só vocês olhando aí no balanço. Oi? O que vocês acham? Top. Achei nulo. Acho que seja nulo, acredito. Nulo? Alguém dá mais um palpite aí? O que vocês me dizem? Essa situação que a gente acabou de falar aí, é positiva, negativa ou nula? A situação da empresa. Quem dá mais, quem dá menos? Aproveita, pessoal, tira dúvida, tá? Errar não é feio, né? Errar é não perguntar e errar lá na hora da prova, aí fica difícil, tá? Pessoal, então já adiantando, né? Lembra que bens e direitos maior do que o passivo, eu tenho positivo. Bens e direitos igual obrigações é zerado, né? E eu tenho bens e direitos menor do que passivo, eu tenho, né, uma situação negativa. E aí? Com essas palavras, o que vocês entenderam? Ativo menos passivo. Tá aqui, pessoal, ó. Ativo menos o passivo, tá? Então, minhas obrigações, ó, é uma situação positiva, tá? Entenderam aí? Dúvidas? Pode explicar de novo, professor? Ó, lembra que é ativo menos passivo? Se for maior do que zero, se eu pegar o valor lá, ó, tá? Maior do que zero, automaticamente eu tenho uma situação positiva, tá? Aqui tá a resolução para vocês verem, ó, para ficar mais fácil, tá? Ativo, aqui, ó. Por quê? Porque o patrimônio líquido ele vai no lado do passivo, tá, pessoal? Mas eu tô falando de obrigações aqui, tá? Quando eu falo patrimônio líquido, ele é, no caso aqui, seria a capital próprio. E essas obrigações é capital de terceiro. Então, no balanço tem essa questão. Origem lá, lembra da parte do capital social? Ele vai aqui, ó. Por quê? Porque ele é um capital próprio. Então, quando eu tenho bens mais direitos menos obrigações, tá? Menos valor aqui, ó, de 92 mil, sobra o patrimônio líquido, tá? Então, tá aqui a resposta para vocês verem. Uma situação favorável, positiva, superavitária, tá? Esse slide está lá no portal SIGA, pessoal. Qualquer coisa, alguma dúvida,
a gente vai depois tirar mais... É claro que até o final da aula a gente tira mais alguma dúvida, tá? Mas a próxima aula já é prova de vocês. Então, para quem não entendeu direito, lembra lá a formulazinha? Bens mais direitos. Então, eu tenho aqui o total, ó. Eu faço o somatório dos bens mais os direitos, deu 278 mil. Menos o total das obrigações, por quê? Porque o patrimônio líquido ele vai estar aqui, mas ele não faz parte dessas obrigações, por quê? Porque isso aqui é a origem de recursos, ou seja, capital de terceiros. E quando eu falo das contas do patrimônio líquido, é a questão da origem de recursos mais capital próprio. Eu acho que a maioria deve ter pensado que era nulo ali, porque parece que na tabela o total dos 278 mil ali parece que é o total do ativo, e depois do outro lado, lá, 278 mil, o total do passivo. Isso. Mas causou confusão aí. Isso, mas o balanço, vocês podem ver que eles são iguais. Todos vão ser iguais. O que vai diferenciar é a questão do somatório das obrigações. Por quê? Porque o patrimônio líquido, ele está do lado do passivo, tá? Mas lembre-se que aqui tem passivo circulante e não circulante, que a gente falou lá na primeira aula, tá? Eu sei que isso confunde um pouco, pessoal, mas tranquilo, vocês vão aprender. Nós vamos fazer depois desse, mais 2 exercícios para vocês verem a situação negativa e nula, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos para a próxima, tá? Temos aqui, ó, exemplo 2. Então, eu tenho o balanço. É o mesmo valor, pessoal, ó. É o mesmo valor. Qual que é o segredo, tá? Eu até vou voltar aqui. Qual que é o segredo para a gente saber? É só você olhar aqui, pessoal, ó, patrimônio líquido, se ele for positivo, automaticamente, né, é positivo também. Ó, agora vocês vão sacar aí a questão dessa situação patrimonial. Essa aqui, pessoal, é positiva, negativa ou nula? Essa aí é nula, né? Exato, tá aqui, ó. Isso, exatamente, ó. Então é rápido para a gente observar. Primeiro, é claro que a gente tem dúvida, isso aí é comum, mas vocês podem ver que o total do ativo mais o total do passivo aqui, ó, é o mesmo, ele fecha. Mas o que eu tenho que ver é a diferença do patrimônio líquido. Agora ficou mais tranquilo, né? Tá aqui, ó, a equação, situação patrimonial nula, equilibrada, tá? E agora eu tenho o último exercício. E aí? É nula, positiva ou negativa? Negativo. Exato, tá? Pessoal, isso aqui representa provavelmente um prejuízo, tá? Por quê? Porque quando se tem um prejuízo lá na DRE, que vocês vão chegar lá, você joga aqui para o balanço para fechar. Então, você coloca como negativa. Aqui, no caso, seria entre parênteses, tá? A gente sempre põe entre parênteses. Quando vocês verem uma conta entre parênteses no balanço, é porque ela é negativa. A gente não costuma colocar o sinal negativo. Aqui foi posto no exercício, basicamente para vocês compreenderem, mas sempre vai ficar entre parênteses uma conta negativa, tá? Como se fosse lá do banco. Eu acredito que vocês já viram lá que positivo tem um sinalzinho de positivo, às vezes, quando é um débito, você debita da sua conta, fica lá negativo, né? Então, a gente coloca como a questão aí do entre parênteses, beleza? Essa aqui nada mais é do que negativa, né? É uma situação não muito boa aí da empresa, tá? Deixa eu aceitar aqui o Jonathan. Então, vamos lá. Então, prosseguindo. Dúvidas, pessoal? Acredito que não, né? Ficou tranquilo aí essa questão de situação patrimonial? Tudo certo. Beleza. Então, pessoal, ó, hoje, depois das 9, vocês vão fazer uma atividade dessa, tá? Como que vai ser? Já vou explicar um pouquinho aqui para vocês, ó. Aqui, primeiro, vocês vão classificar se é bens, direitos, obrigações e fazer o somatório, tá? Então, se eu pegar bens mais direito menos obrigações for maior que 0, né? Aí a situação é positiva. Se for igual a 0, aí é nula. E se for menor que 0, aí, no caso, é negativa, tá bom? Então, isso aqui é um exercício que vocês vão fazer posteriormente, tá? Aqui, pessoal, ó, aqui eu peço assim, classifica cada conta e apura a situação patrimonial líquida. Bens, direitos e obrigações. Então, aqui vocês vão classificar bens, direitos e obrigações, como vocês fizeram nessa atividade passada, e depois vocês vão somar as continhas que for bens mais direitos, menos as obrigações, aí você vai ter a situação patrimonial, tá? Isso aqui é bem bacana, bem tranquilo, isso aqui é um exercício que vocês vão fixar um pouco melhor, tá? Mas é igual eu falo, entenda o que é um bem, um direito e uma obrigação, que aí fica bem fácil vocês resolverem o exercício, ó. Vocês podem ver que isso aqui vocês vão fazer na próxima atividade, das 9 às 11. Tranquilo? Pessoal, dúvida? Até aqui? Lembrando que essa aula vai ser gravada, né? Posteriormente eu vou passar para vocês, e a atividade de vocês não entregam hoje, só vão entregar amanhã.
Então, eu quero ver se, no máximo, se eu conseguir hoje, eu já posto hoje, se não, amanhã cedo eu já posto ela. Aí, durante o dia, vocês vão ter até às 11h59 de amanhã, vocês podem verificar e rever essa aula, tá? Então, isso aqui, ó, é só seguir o que está pedindo, classificação, ó. Aqui é bens, direitos e obrigações aqui é positivo ou negativo, e aqui é ativo ou passivo, tá ok? Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula 6, né? Nossa aula 6, a gente vai falar agora, né, nessa aula 6, um pouquinho sobre a questão aí da organização das contas na contabilidade. Como que funciona essa organização? Nós vamos entender agora, né? Não é uma coisa bagunçada, tá, pessoal? A gente vai entender aí como que funciona essa organização em si das empresas. Por quê? Porque se você for atuar no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, existe na questão aí a Convenção Internacional da Contabilidade, tá? Dos preceitos contábeis. Por quê? Porque você pode ter uma empresa lá fora. Então, segue a mesma risca, tá? Beleza? Então tá, vamos lá, vamos para a nossa aula 6, tá? Pessoal, lembrando que se a gente terminar bem antes do horário, eu sempre trabalho com 2 horas, 2 aulas, a gente vai fazer uma revisão, tá? Caso o aluno não precise de uma revisão, já está aí tranquilo, né, e favorável, aí a gente dispensa o aluno. Mas como hoje é uma aula que a gente vai falar situação patrimonial e essa organização, depois eu vou fazer uma revisão desde a primeira aula, tá? Então, a primeira, segunda, terceira e a quarta, claro, vai ser bem rápido. A gente vai fazer uma revisão, basicamente, para quinta-feira, quando vocês forem fazer aí a avaliação. Sempre acontece isso, da gente fazer uma revisão. Como, né? No caso, a gente tem 4 aulas seguidas, então a gente tem que fazer no mesmo, uma quinta-feira antes da avaliação de vocês, tá? As outras turmas, não, eu tenho 2 horas só, depois no outro dia eu tenho 2 aulas, né? Ou seja, 2 horas, aí a gente faz essa revisão. Mas hoje a gente vai fazer essa revisão com vocês aqui, tá bom? Pessoal, deixa eu pedir para vocês aí, coloquem o nome de vocês agora no chat aí do Meet, o nome, tá? Eu não vou parar para fazer chamada, eu quero que vocês coloquem o nome a partir de agora, por quê? Porque vai ficar registrado. Depois, quem chegar aí depois desse horário vai ficar com uma falta, tá? Porque no final eu vou pedir novamente que vocês escrevam o nome de vocês e aí eu vou computar a presença, tá? Não vou parar a aula, por quê? Porque perde um pouquinho de tempo aí. Então, por gentileza, vocês todos colocam o nome de vocês no chat agora aí no Meet aqui mesmo, tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui, é porque eu não consigo ver todo mundo, aqui na tela só aparece 4, 8, 12, 16, nós estamos em 25 alunos, né? Então, por gentileza, coloque o nome de vocês para a gente computar aí, porque fica o nome e o horário, né, que vocês colocaram. Então, sempre 7h30 eu faço essa chamada aí, tá? Já passou ainda de um pouco aí da questão de fazer chamada, tá? Deixa eu só tirar um print aqui também para confirmar. E se a coordenação pedir, basicamente a gente passa para os superiores aí. Deixa eu ver aqui. Mosaico. Beleza. Então, fechou. Opa. Vixe, a Leidiane queria entrar aqui, eu cliquei como não permitido. Acho que ela vai chiar, né? Mas ela já manda mensagem aí, a gente aceita, tá? Pode acontecer, tá, pessoal? Se vocês pedirem lá para entrar e der negativo, vocês mandam de novo. Pode acontecer da gente clicar errado aqui. Então, vamos lá. Então, já está aqui na tela. Deixa eu ver se ela voltou aqui. Agora sim. Beleza. Pessoal, então está na tela aí a questão da organização das contas na contabilidade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Sobre essa organização. Qual que é o objetivo? Você entender como se dá essa organização. É importante por quê? Porque se você quer abrir a sua empresa, tem curiosidade, a contabilidade, ela dá esse suporte para você, tá? Então, existe uma padronização, não é de qualquer jeito que a gente faz, né? Principalmente as contas da gente. Em casa, né? Como se fosse uma empresa, né? Se você tem aí a contabilidade em casa, você tem que adotar métodos, né? Ou seja, uma padronização. Então, na empresa comercial, industrial, rural, que seja, porque grandes fazendas, querendo ou não, eu acredito que vocês já sabem, mas é CNPJ, fazenda, grupo, né? Um exemplo aí, Grupo Bom Futuro, né? Que entra a questão das fazendas Terra Santa, outras fazendas, não sei se é a fazenda Rancho Bom, então lá era CNPJ, é um grupo, então são fazendas, basicamente, se tem a contabilidade rural, tá? Então,
como que funciona essa organização dentro da previsão legal? Nas aulas anteriores, vocês já ouviram falar, né, sobre essa questão da gente descobrir pelo nome, tá? Classificar lá a conta na empresa e classificar essas contas, bens, direitos, obrigações, receita e despesas. Depois, claro, vocês vão identificar se é positivo ou negativo para encontrar o saldo patrimonial. Isso é importante. Primeiro de tudo, você tem que classificar sua conta. Ah, essa conta é positiva, não, essa conta é negativa, né? Então, tudo isso, pessoal, para quê? Para evitar de você lançar de forma aleatória e depois ninguém conseguir ler. Então, existe uma padronização. Hoje, se você for em qualquer empresa comercial, todas as contas seguem o mesmo padrão, tá? O que muda, um exemplo, banco. Banco sempre vai ter. Eu acredito que vai ser a próxima aula, né? Sem ser a quinta que vem, que é a prova de vocês, mas nós vamos falar um pouquinho do plano de contas. Plano de contas também está aí no portal Cigar, tá, pessoal? Quem tiver dúvida na classificação também, aproveita e baixa o plano de contas que está aí no portal Cigar, tá? Eu não sei se é na aula anterior que eu postei lá. Então, para que evitar, né, que uma conta ela é lançada de forma aleatória, nós temos a contabilidade que ela vai fazer esse ordenamento lógico, tá? Ou seja, uma padronização para as demonstrações contábeis. Então, a questão do banco, como eu falei, tem empresas que pode ter banco, todas vão ter, tá? Vai ter a conta lá, banco. Mais uma pode ter o Banco Brasil, Bradesco, Amazônia, Itaú. A outra não, a outra pode ter só Banco Brasil e Banco Bradesco, só, tá? Mas a conta banco em todas aparece, tá? Nessa questão, a gente fala das demonstrações contábeis. Então, ela tem uma finalidade, tá? Específica. Qual que é essa finalidade, pessoal? Nada mais é do que orientar o gestor para a tomada de decisão. Então, se tem aí uma questão de uma norma legal que vai orientar essa organização e serem dispostas num documento, tá? É o chamado demonstrações contábeis. Então, é importantíssimo, para quê? Para que o profissional ele tenha uma agilidade na busca dessas informações que interessa a ele, tá? Certa conta, um exemplo, você tem lá um saldo numa conta lá do Itaú, que seja, do Banco do Brasil, você pode analisar pelo seu balanço patrimonial, então fica bem mais fácil você ter essa classificação. Então, nós temos aí a questão do ativo, que aí entra a questão do ativo circulante, não circulante, a gente vai ver toda essa, vamos dizer assim, ordem, como que funciona, tá? Então, isso evita, é claro, a diferenciação nas formas de apresentação. Por quê? Porque tornaria um documento bem difícil de interpretação se cada empresa adotasse um método aí de organização de conta, tá? Então, no caso, para adequar a contabilidade nacional aos padrões internacionais, como eu falei para vocês, e também eliminar essa questão dos obstáculos, tá? Por quê? Porque inicialmente dificultava o acesso das empresas brasileiras no mercado internacional. Por quê? Porque cada um tinha um tipo de organização de conta. Então, foi aprovada essa lei, tá? 11.638, 2007, que alterou parcialmente a Lei 6.404, de 76, tá? Pessoal, lembre-se, a Lei 6.404/76 é a lei da contabilidade, é a chamada, conhecida Lei das Sociedades Anônimas, tá? Então, para quem aí nunca ouviu falar, vocês podem baixar essa lei, tá? Que lá vai tratar tudo sobre essa questão. A gente vai falar sobre alguns artigos dela aqui, para vocês verem como que está alocada as partes de conta da contabilidade, tá? Então, algumas alterações, elas foram feitas pela 11.941 de 2009, então você sabe que por ano sempre tem algumas alterações, né? Cria-se uma lei e depois ela passa por alteração. Então, nós temos aí a questão da padronização internacional e essa lei 6.404/76, né, de 1976, ela continua em vigor com algumas alterações, tá? Temos aí a questão na seção 2, ela trata das demonstrações financeiras. Nós vamos saber agora que demonstração financeira é essa. Então, a empresa, ela é obrigada a ter, no mínimo, 2 demonstrações, tá, finalizadas. Qual que é? Alguém lembra que eu falei? Quais são as 2 demonstrações financeiras que todas as empresas têm que ter? Vamos ver se vocês estão espertos aí. Vocês lembram? Quais são as 2 demonstrações financeiras? Eduardo, quer falar alguma coisa? Ou a mãe tá brigando contigo aí? Parece que eu ouvi a mãe falar aí. Eduardo, presta atenção. Patrimônio líquido. Não. A gente falou hoje. Balanço patrimonial e... Lembra? Aquela que dá o lucro líquido? Qual que é o nome dela? DRE, tá, pessoal? Demonstração do resultado do exercício. É isso, Eduardo, que você ia falar?
Não, dá uma bagunça aqui. Ah, tá. Eu achei que sua mãe tava brigando aí. Bom, então, pessoal, é isso, tá? As demonstrações, as mínimas demonstrações, basicamente, as empresas têm que apresentar o balanço e a DRE, tá? Mais para frente vocês vão entender como que funciona essa questão. Mas a gente começa a falar sobre o artigo 176 dessa Lei 6.404. Ela fala, pessoal, que ao final de cada exercício social, a diretoria, a gestão, a administração, ela vai elaborar com base na escrituração mercantil da companhia. A escrituração nada mais é do que o débito e crédito, tá, pessoal? Toda a movimentação da empresa com as seguintes demonstrações, tá? Balanço patrimonial e temos aí a DRE. Primeiro, balanço patrimonial. A segunda, pessoal, é a chamada DLPA. As empresas, dependendo do porte, ela não é necessária apresentar para o fisco, tá? Quando eu falo fisco, é o governo. Então, nós temos a questão aí do terceiro, né, demonstração do resultado do exercício, essa DRE, então, são essas duas. Aqui nós temos a demonstração das origens e aplicações de recurso, a chamada DOAR, tá? Isso aqui nada mais é do que uma demonstração que vai apresentar lá o que você teve de origem e automaticamente o que você fez de aplicação. Então, nessa demonstração, ela é um pouco diferente do balanço patrimonial. E aqui nós temos a demonstração dos fluxos de caixa, tá, pessoal? O chamado DFC. Isso aqui nada mais é do que a questão da entrada e saída de dinheiro. Depois a gente vai apresentar para vocês cada demonstração dessa para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, se a companhia aberta, tá? Nós temos aí a questão do DVA, tá? Que é o chamado demonstração do valor adicionado. Isso aqui, pessoal, são aquelas empresas que têm capital aberto para você comprar, né? Capital aberto lá nas bolsas de valores. Então, ela tem que apresentar DVA, tá ok? Então, aqui a gente fala, né? Sobre a questão aí da DOAR, né? Que a gente deixou bem, vamos dizer assim, destacada. Por quê? Porque ela deixou de ser obrigatória, pessoal. Ela foi substituída pela demonstração do fluxo de caixa, tá? Então, antigamente, as empresas, né? Elas deveriam, dependendo do porte, elas teriam que apresentar a DOAR. Então, hoje, nós temos aí como a substituta, né? Sendo substituída pela DFC, demonstração dos fluxos de caixa, que pode ser método direto ou indireto, ok? Bom, então temos aqui as demonstrações de cada exercício, elas serão publicadas, tá? Então toda empresa, pessoal, quem está pensando aí de ter empresa, todo ano vai ter que ter uma publicação, tá? Com os valores correspondentes das suas transações. Então não é de qualquer jeito, tá? Por isso que você tem que ter um contador. Então toda pessoa que abre uma empresa, com exceção aí do microempreendedor, mas querendo ou não, eu aconselho ter um amigo, um parente, sei lá, contador para estar auxiliando. Por quê? Porque é uma empresa. Microempreendedor, mesmo que seja individual, ela é uma empresa, ela tem que movimentar, né? Eu tenho amigos, pessoal, que já tem 2 anos que abriu a empresa, não emitiu uma nota fiscal, tá? Para que isso, né? Eu já falei 3 vezes, vamos tirar nota. O pessoal estão prestando serviço e não estão tirando nota, né? Automaticamente, uma vez ou outra, a Receita vai dar uma notificação. Peraí, você abriu uma empresa para quê? Só comprar carro com 30% de desconto, se aposentar, pagar menos em INSS? Não dá, né? Então, a empresa tem que ter movimentação também, tá, pessoal? Isso é importante vocês terem um contador aí como, vamos dizer assim, um fiel escudeiro. Por quê? Porque ele vai estar auxiliando você, tá? Então, a empresa não é simplesmente você abrir, porque tem declarações a ser entregue. É importante a gente ter aí um contador por perto, tá? Nas demonstrações, pessoal, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Então, os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indique, né, a sua natureza, tá? Do valor respectivo grupo, então, é vedada a utilização de designações genéricas, tá? Ou seja, diversas contas. Na contabilidade não tem isso. Na nossa casa pode ter, né? Ah, vou colocar aqui diversas contas. Aí entra lá a questão do lanche da tarde, aí do suco, vamos colocar aqui da cachaça, né? Da bebida, do refrigerante, enfim, tá? Ou seja, contas correntes também não tem isso. Você tem que discriminar cada conta que foi utilizada, tá? Dá trabalho? Esse é o trabalho do contador, tá, pessoal? Então, assim, dá trabalho, tá? Então, quem trabalha muito aí na questão da contabilidade, eu tenho um amigo meu que ele trabalhou 10 anos no escritório e ele saiu, né? E eu perguntei esses dias, ele trabalha até na Unemate, perguntei para ele, você não quer voltar para o escritório? Ele falou, Deus o livre, tá? Por quê? Porque é muita coisa, né? E lá ele cuidava de 30, 40 empresas, só para você ter ideia. Então, quem trabalha em escritório de contabilidade
cuida dessa parte. É claro que tem a divisão fiscal e contábil, né, e departamento pessoal, mas é uma grande quantidade de empresas. Se o cara não dá uma folga aí uma vez por ano, né, automaticamente ele pira o cabeção, porque é muitas informações sobre a contabilidade. Tranquilo? Pessoal, as demonstrações financeiras, elas registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta da administração, tá? Isso, pessoal, basicamente para aquela de capital aberto, tá? As demonstrações serão complementadas por notas explicativas. Então, o que não tiver lá no balanço, na DRE e nas outras, vocês podem explicar em notas explicativas, tá? Ou quadros analíticos e demonstrações contábeis, tá? Para esclarecer, é claro, a situação aí patrimonial e dos resultados do exercício que você não colocou na planilha, não fez o lançamento, tá? É importante que vocês verifiquem essa questão, beleza? Pessoal, entendido? Compreendendo? Se tiver alguma dúvida, tá? Depois eu ia dizer do rapazinho que estava aqui na sala de aula, a última aula, né? Eu se despedi de vocês e ele ficou aqui até 9h15. Aí eu descobri que ele não estava assistindo a aula, né? Ou estava trabalhando, né? Não vou dizer o nome, mas ele ficou aqui até 9h30, tá, pessoal? Então depois vocês Nem viu. descobrem aí, tá? Eu acho que ele ligou lá a aula lá e foi, né, passear, tá? Mas faz parte, pessoal. Por isso que eu falo, é importante que vocês assistam essa aula, porque não é uma aula difícil, mas se vocês não assistirem, fica complicado depois para fazer exercício, tá? E nosso objetivo é esse. Eu não importo se o aluno entra na sala, vai assistir, quem está perdendo é ele. Então é importante o momento de vocês perguntar agora, né? Relacionada à empresa de vocês, quem quer abrir, alguma dúvida, né? O que a gente puder responder é importante. Eu sei que não é da área de vocês, de tecnologia, mas que venha brilhantar, tá? Porque futuramente vocês podem estar abrindo aí uma empresa, né? E trabalhar com sistema, tá? Dessa parte aí de contabilidade, tá? Então é importante que vocês acompanhem a nossa aula sem, né, deixar de acompanhar, tá bom, pessoal? Mas é o que eu falo, né? Aí vai de cada um também, isso acontece. Eu não tiro a razão, às vezes o cara está trabalhando também, mas é importante que vocês acompanhem, principalmente tirem dúvidas, tá? É o que a gente deseja que vocês tirem as dúvidas, tá bom? Então deixa eu tirar um print aqui da tela. Eu estou programando aqui tentando acompanhar a aula aqui ao mesmo tempo. Não, tranquilo. Só que assim, eu vejo aluno que nem para ir embora, sair da sala não sai, né? Então assim, não vou dizer quem é, até por falta de ética, mas é impressionante, né? O aluno não se dedica, depois tira nota ruim ou, né? Mais que seja, tá, pessoal? Só um lembrete aí para vocês, tá? Bom, então, pessoal, falando das notas explicativas, a gente, é claro, não vai adentrar muito sobre essa questão, mas aqui a gente fala do balanço patrimonial. Como eu já mostrei para vocês, vocês compreenderam um pouco aí sobre como que funciona, né? Ó, o balanço, ele mostra o patrimônio da empresa. Origem, do lado do passivo fica a origem, tá? Aí, ó, temos o circulante e o não circulante. E nós temos o patrimônio líquido, tá? Pessoal, isso aqui não é classificado como passivo, ele está do lado do passivo. O que eu chamo de passivo é só circulante e não circulante. Sempre vai ter essa divisão, tá? A gente fez agora há pouco um exercício de situação patrimonial. Vocês olhando para esse balanço aqui, nulo, positivo ou negativo, pessoal? Pelo patrimônio líquido ali, parece que é positivo. Positivo, é isso mesmo, tá? Por quê? Porque é só você pegar 5 mil menos R$1.400 aqui, ó. 600 mais 800, né, que você tem que somar. Esse 600 é o somatório aqui, tá, pessoal, do circulante. E o 800 é do não circulante. O balanço tem isso, tá? Então, sempre vai vir em negrito, às vezes. Se não vier, aí você vai ter que fazer o somatório. A gente sempre não coloca para o aluno fazer o somatório, né? Então, basicamente, sempre no circulante vai vir em negrito, que é o somatório das contas que compõem aquele circulante. Você pode somar que vai dar certo, tá? Então, isso aqui é o balanço, tá? Temos aqui, ó, caixa, estoque, duplicados a receber, tá? Pessoal, estoque é o estoque que a empresa tem para revender, tá bom? Então, não se esqueça, quando você vê lá no balanço, é o que ela tem de estoque para vender, uma empresa comercial, tá? Duplicados a receber ou clientes, pode vir aqui as duplicatas que você vendeu, né? Um estoque que você vendeu a prazo, e aí você coloca lá no ativo para você receber futuramente, tá?
Cassie Jones, quer falar alguma coisa, Cassie? Esse estoque a vender que o senhor fala aí seria do inventário? Não entendi. Esse estoque seria o que? O inventário? É isso, inventário, tá? É o estoque que a empresa tem para venda. Então, tudo que está lá, basicamente. Por quê? Porque no próximo ano, fecha um exercício, lá no próximo ano você vai ter que fazer o inventário, é o que está lá de estoque. Por quê? Porque a Receita ela vai confrontar o saldo que você tinha, o que você vendeu e o que sobrou, tá? Por isso que muitas empresas, pessoal, eles depois se dedicam muito com essa questão, por quê? Porque ele vende um estoque e não emite nota fiscal, tá? E aí depois ele tem que ir lá contar o estoque para depois fazer a questão da composição final, para declarar, por quê? Porque tem que declarar para o governo que você tinha, o que você comprou tinha estoque, que você vendeu e o saldo, tá? Por isso que eu falo, pessoal, ser empresário é bom, só que tem muitas responsabilidades também, tá? Bom, então esse é o balanço, tá? Temos aí a DRE, mostra-se no exercício, tá? Ano, a empresa obteve um lucro ou prejuízo, então quando eu falo DRE, é demonstração do resultado do exercício, vai detalhar para vocês. Então temos aqui, ó que bacana, pessoal, receita bruta de vendas, impostos, ó, lembra que eu falei para vocês que é uma conta negativa? Ela vem entre parênteses, ó. Então, se eu pegar 350 menos 80, dá 270 mil. Aí eu tenho o CMV, tá? Alguém lembra o que seria o CMV? Vixe, é sigla demais, hein? Oi? É sigla demais, hein? Custo de mercadoria vendida. Mas tá bem ali na tabela. Isso aqui é o CMV, pessoal, nada mais é do que o valor da mercadoria que você comprou, a gente desconta. Quando se fala o CMV, é o valor que realmente você comprou. Não tem nada a ver com o que você está vendendo. Vendendo é aqui em cima, ó, que aí você joga a sua margem de lucro, tá? Então, o CMV é o que realmente você pagou pelo estoque. Então, ele vem como CMV, tá? Então, toda venda de mercadoria você tem que dar baixa lá no estoque. Posteriormente, vocês vão ver exercício a gente fazendo sobre essa questão. Aí, depois, nós temos as despesas comerciais, tá? Professor, quais são essas despesas comerciais? Pessoal, baixa o plano de contas que está aí no portal. Vocês vão ver qual que é as que classifica aqui dentro, tá? Ó, isso aqui são tudo negativo, tá, pessoal? Despesa é negativa, é aquilo que a gente está fazendo de classificação. E aí nós temos um lucro operacional, aqui, ó, lucro antes do imposto de renda. Por quê? Porque aqui a gente não vai ter nem receita e nem despesas não operacionais, pessoal. Então, se tivesse, ia diminuir mais. Então, basicamente, é esse valor aqui, ó, que a gente tira o imposto lá naquelas empresas lucro real que eu falei para vocês. Por isso que elas diminuem o máximo esse lucro aqui, ó, para pagar menos imposto, né? Quando o empresário vê esse imposto aqui, 51 mil, ele pira, né? Fica doido. Não, jamais, eu não vou pagar isso para o governo. Então, o que ele faz? Ele aumenta todas essas despesas. Por quê? Porque é as despesas que faz diminuir esse valor, tá? Então, isso é uma coisa que a empresa acaba fazendo. Por quê? Porque quanto mais ela diminui o lucro dela, menos imposto ela paga, tá? Aí, se zerar, não paga nada, né? Por quê? Porque é em cima do lucro, tá? E aí nós temos o lucro líquido depois dessa dedução, tá? Então, só observa, né, pessoal, de 150 mil, a empresa paga mais de 33% de imposto, tá? Se vocês olharem aqui, ó, então 51 mil dividido por 150 dá mais de 33%. É o que a empresa paga de imposto. Ninguém quer desembolsar, né, para o governo. Tá aí, ó. Tá? Então é isso que as empresas fazem. Arruma nota tudo quanto é canto, né? Isso pode dar problema futuramente? Pode, mas tem empresas que fazem, isso não é segredo nenhum, que não deve fazer, né? Como a gente é contador pela ética, não se faz isso. Existem outros meios da gente trabalhar aqui na questão também das receitas, né, do custo. Então tem isso aqui, beleza? Entendido, pessoal? Por isso que a gente fala, né? Receita e despesa está aqui, ó, onde a gente faz a apuração do lucro do exercício. O que é a DLPA? É aquilo que eu falei para vocês, pessoal, como que foi a distribuição do lucro da empresa, tá? Então, ela pode ser substituída se a opção da empresa for pela elaboração da DMPL, tá? Que é uma demonstração das mutações do patrimônio líquido. Lembrando, pessoal, que nós não vamos adentrar sobre a DLPA, tá? Na aula de vocês, nós vamos só falar de balanço e TRE. Por quê? Porque é muito conteúdo e isso é posteriormente, depois vocês podem estar aí estudando por um material complementar, mas a gente não vai estudar, adentrar isso aqui, tá? Lembre só balanço e DRE. Mas isso aqui nada mais obteve lá um lucro na empresa. O que nós vamos fazer? Vamos distribuir. Então, essa tabela aqui, ó, é onde fala para onde que foi os lucros, tá? Um exemplo, nós tivemos lucro líquido aqui, ó,
Então, nós tivemos aqui a questão, né, da destinação foi para reserva legal, reserva estatutária, reserva de lucros, dividendos a distribuir. Alguém sabe o que é dividendos, pessoal, a distribuir? Já ouviu falar? Só na Bolsa de Valores. Oi? Na Bolsa de Valores. Dividendos, pessoal, nada mais é do que um lucro para os sócios. É isso, tá? Dividendos é o lucro que vai distribuir, tá? Um exemplo aí, para quem tem conta no Sicredi, né? Esses dias foi a distribuição dos dividendos para os sócios, né? Os acionistas, vamos dizer. Então, para quem tem conta aí no Sicredi, eu acredito que foi a semana retrasada, teve a distribuição dos lucros, tá? Então, nada mais é do que os dividendos. Se tiver lucro líquido do exercício, é claro que vai ter a distribuição, tá? O que é a DFC que a gente falou? Pessoal, mostra as movimentações de caixa da empresa, tá? Aí vai entrar a questão dos fluxos operacionais, vai entrar a questão do financiamento e investimento. Então, isso aqui, pessoal, tudo é relacionado ao dinheiro, em dinheiro, espécie, né? Ah, mas pode ser banco? Pode também. Por quê? Porque está lá no banco, é em espécie, né? Mas está armazenado, você pode pagar por aplicativo, É a questão do fluxo de caixa mesmo, dinheiro. Quando a gente fala dinheiro, tanto em espécie como no banco, aqui está a movimentação, tá? Então, nós temos a questão do caixa gerado nas operações, aquisição de investimento imobiliário. Pessoal, isso aqui é uma demonstração bem importante para a empresa analisar também, tá? Por isso que eu falo, a contabilidade ela é abrangente, então ela tem muito conteúdo, não é de qualquer jeito que a gente acaba fazendo, mas a contabilidade é espetacular, tá? Se vocês aprofundar, é claro que não é a área de vocês, a área é sistema de informação, mas a contabilidade, quem aprofunda no conteúdo, ele se destaca, tá? Por quê? Porque você pode fazer uma análise super na sua empresa ou na empresa de terceiro e fazer ela crescer, ela diminuir as contas, né? É a mesma coisa da gente particular, nós temos contas, fazemos dívidas, às vezes gastamos mais do que recebemos. É uma empresa, pessoal, tá? Nós somos uma empresa individual, é a mesma coisa. Então, se a gente ter coordenação, questão da parte de economizar, isso é importante, tá? Então, nessa questão, a gente tem aí a parte do DFC, que fala sobre operacional, investimento e financiamento. Então, aqui fala sobre os empréstimos bancários que a empresa pegou, o pagamento de dividendos, entre outros, tá? Isso aqui, pessoal, é relacionado para a gente saber se está certo essa DFC, é só a gente pegar aqui, vou voltar rapidão no balanço para mostrar para vocês, é só eu fazer aqui a questão do somatório caixa e banco, tá? É claro que aqui é um balanço diferente, mas para mim ver se os lançamentos lá tá certo, eu tenho que fechar o mesmo valor de caixa. Por quê? Porque nada mais é do que o lançamento aí do fluxo de caixa, ok? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Até agora tá tranquilo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do balanço, adentrar um pouquinho mais, falar sobre essa demonstração muito importante, tá? É uma demonstração estática, tá? Sintética e ordenada do patrimônio da empresa. Ela vai refletir o quê? A posição financeira da empresa, de forma que, em números e palavras, quantitativa e qualitativamente, tá? Isso tudo em um determinado período. Então, nesse documento, como eu já falei para vocês, nós vamos repetir sempre, para que vocês não esqueçam, sobre bens, direitos e obrigações, tá? E a participação dos sócios são explícitas a todos que têm acesso a esses documentos, principalmente para a empresa de capital aberto. Então, seguindo a lei aí novamente, né, como eu falei para vocês, 6.404, essa aqui, quem estuda contabilidade desde o primeiro semestre até o oitavo, ouve falar muito, por quê? Porque a lei, né, 6.404, fala sobre a contabilidade, né, então a gente não esquece nunca mais, tá? Temos aí a questão do ativo, que entra bens e direitos, e seguirão de ordem decrescente de liquidez. Pessoal, por isso que eu falo, eu perguntei na última aula, o que representa o ativo circulante? Essa questão, acho que teve alguém que me respondeu aí, não sei se foi o Cassie ou outro, por causa da questão da ordem decrescente de liquidez, é isso, é aquilo que você tem como dinheiro mais rápido, tá? O que você pode transformar em dinheiro muito mais rápido? Então, na contabilidade tem isso, você classifica os bens que pode ser considerado como uma liquidez imediata, tá? Então, ou seja, serão registradas sempre primeiramente, tá? Vocês podem pegar um balanço aí, uma DRE, deixa eu voltar aqui, aqui é por ordem decrescente de liquidez, eu já tenho dinheiro, eu tenho estoque, posso transformar bem rápido em dinheiro, duplicar, receber também, dar um desconto e já receber, e assim por diante, tá?
ordem decrescente de liquidez. É aquilo que eu posso transformar em uma maior rapidez em dinheiro, tá ok? É bem tranquilo entender isso aqui, tá? Então tá aqui, ó. Então são as contas que mais rapidamente se transformam em dinheiro, ou seja, recurso líquido para que você possa quitar uma obrigação, assim, né? E na questão da Lei 6.404, nós temos aí uma ordem na elaboração do balanço. Então nós temos aí o ativo circulante. Então, qual que é o artigo que fala sobre o balanço? Lá na Lei 6.404, o artigo 178, tá? Então lá vai estar as contas classificadas segundo os elementos do patrimônio. E nós temos aí a questão da situação financeira da companhia. Então, nós temos aí o ativo circulante, como eu já falei, e o ativo não circulante. Então, ele é composto pelo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Lembre-se, o ativo circulante é só ele mesmo, tá, pessoal? O que vai ali dentro é só as contas. Mas se você pegar o ativo não circulante, ele é classificado como ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível, tá? Deixa eu ver se eu volto aqui, só para mostrar para vocês. O objetivo é vocês compreenderem. Tá aqui, ó. Circulante, então só ele. E no não circulante, tá aqui, ó, as continhas, ó. Realizável a longo prazo, imobilizado, investimento e intangível. Então, esses negritos são a subclassificação do não circulante. No passivo, nós temos aí o circulante e o não circulante, tá, pessoal? Só esses dois aqui. E no patrimônio líquido, nós temos só ele, tá? Então, o que vai ter uma subcategoria é só o realizável a longo prazo, ou seja, o não circulante, tá? Nós temos o realizável a longo prazo, como eu falo, que está dentro do circulante, imobilizado, investimento e intangíveis, beleza? Então, vamos lá, prosseguindo aqui, falando um pouquinho sobre essa questão do passivo. Então, o passivo é tranquilo, tá? Então, nós temos aí circulante, não circulante, patrimônio líquido. Então, vocês podem ver que é diferente, tá, pessoal? Mesmo que o patrimônio líquido ele esteja do lado do passivo, ele não é considerado um passivo, tá? É uma continha que vai lá, por quê? Porque é uma origem de recursos mais de capital próprio, né? Tá aqui, ó, dividido em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações de tesouraria e prejuízo acumulado. Professor, mas por que que o patrimônio líquido ele não é uma obrigação e ele está lá do lado? Pessoal, isso aí foi determinado pela contabilidade, tá? Por quê? Justamente para a gente entender o que que é origem, tá? Da onde saiu o dinheiro? Foi de terceiros? Peguei lá no banco, peguei do seu José, né, do seu João. Então, é uma obrigação com terceiros. E capital próprio, tá? Uma origem de recursos próprios. É o capital social. Eu já tinha esse dinheiro, eu não precisei pegar empréstimo nenhum. Por isso que a gente coloca, subdivide, né? Origens e aplicação de recursos, tá? Bom, dentro da questão do ativo circulante, então nós temos as disponibilidades, tá, pessoal? Disponibilidade entre caixa e banco. Então, só para vocês verem a subdivisão que existem, né? Se vocês forem pegar lá a questão do plano de contas, vocês vão ver que tem uma subdivisão, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, né? Que eu não estou vendo aqui, tá? Bom, prosseguindo aqui a aula, falando sobre a questão do ativo circulante. Então, nós temos, então, disponibilidade. Quando eu falo disponível, pessoal, lembra-se caixa e banco, que é os dois juntos, é a junção dos dois, tá? Ativo realizável a longo prazo. O que seria isso? São os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. Lembra do período lá de 365 dias? Lembre-se isso, pessoal. Ativo circulante dentro do ano, até 31 de dezembro. Passou 31 de dezembro, 1º de janeiro do outro ano, as contas classificadas serão dentro do realizável a longo prazo, tá? Então, nós temos a questão aqui da derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimo à sociedade, quando vocês parcelam por muito tempo, tá? E entre outros. Então, tem essa questão do ativo realizável a longo prazo, ou seja, depois do exercício social, após 12 meses. Temos o investimento. O que é o investimento? São as participações permanentes em outras sociedades, são aquelas ações que uma empresa ela pode comprar de outras, né? Ou os direitos de qualquer natureza. Então, não classificáveis no ativo circulante. Por quê? Porque o investimento que você faz, ele não é só apenas de 12 meses, tá? Principalmente para a empresa, ele é muito mais, por isso que ele classifica no ativo não circulante, tá? Então, e que não se destinem à questão de manutenção da empresa. Então, é um investimento mesmo para você ter, basicamente, um lucro, né? Para você ter um rendimento. No ativo imobilizado, pessoal, já é diferente, né?
são a questão dos direitos que tem por objeto bens corpóreos, destinado à manutenção da empresa. Aí já é diferente, você não coloca para investir em certa situação para ter um retorno. É aquilo que você vai utilizar na empresa, tá? Um carro, um móvel, tá? Máquinas, equipamentos, tudo isso. Então, são decorrentes de operações que vão transferir à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Então, lembre, investimento é aquilo que eu comprei para gerar renda, para mim ganhar algo em cima. Ativo imobilizado é aquilo que eu tenho para uso. E o intangível? O intangível foi o que a gente falou, né? Lembra? São os direitos que têm por objetos bens incorpóreos, destinado à manutenção da companhia também, tá, pessoal? Ou exercícios com essa finalidade, inclusive fundo de comércio adquirido, tá? Então, lembre, investimento é uma coisa, investir eu tenho que receber a renda, e mobilizado e intangível, basicamente, é aquilo que eu tenho para utilizar dentro da empresa. Se difere de imobilizado tem corpo e intangível não tem corpo, tá? Essas são as questões. Beleza, pessoal? Compreendendo? Alguém está com dúvida? O Cássio levantou a mão, estou vendo aqui. Ou levantou enganado? Não, senhor. Não? É que eu acho que eu fiz foi no abaixar. Ah, tá. Tranquilo, então. Beleza, pessoal? Estão compreendendo aí? Eu quase falei aqui o nome do aluno que ficou até 9h30, né? Junto comigo aqui, não posso, tá, pessoal? Senão vai deixar ele envergonhado, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Temos o passivo. Então, lá no artigo 180 dessa lei 6.404, pessoal, fala sobre as obrigações, como que eu classifico, tá? Inclusive para financiamento, para aquisição dos direitos do ativo não circulante, e que vai ser classificados aqueles que vencerem no exercício seguinte, tá? Vai ser classificado como não circulante. Lembre-se, ativo eu falei, ativo circulante até 31 de dezembro, ou seja, dentro do exercício. Passou disso, é o ativo não circulante. Passivo é a mesma coisa, tá? Só que vai mudar é obrigações. Então, eu tenho aí a questão do ativo do passivo circulante, que aí é dentro do período das obrigações que eu tenho que pagar, né? Um exemplo, se eu comprei em janeiro, eu tenho até dezembro para pagar. Então, essa obrigação, ela classifica dentro do passivo circulante. Se eu fiz em 15 vezes, aí entra a questão do passivo não circulante, tá? Isso é a questão do vencimento em prazo maior, que, é claro, deve observar o disposto no artigo 179 da Lei 6.404, tá? E o patrimônio líquido, a conta do capital social, que vai discriminar aí, basicamente, o montante subscrito, aquilo que eu vou ter que iniciar a minha entidade, tá? A minha empresa. Por dedução, parcela ainda não realizada, tá? Então, se vocês observarem lá, pessoal, no plano de contas, vocês vão ver assim, capital subscrito, capital a integralizar, capital integralizado, tá? Por quê? Porque são questões de você fazer o lançamento daquilo que você ainda vai colocar na empresa, tá? Aquilo que você vai fazer, basicamente, de uma aplicação. Vai ter a origem, o dinheiro é seu, né? Faz tempo que está guardado, você vai aplicar na empresa. Então, você tem essa questão da discriminação dos tipos de capitais, tá? Eu não sei se a gente vai falar sobre aqui, mas não é o intuito da gente ficar falando, mas a gente vai adentrar em alguns conceitos, tá? Então, nós temos aqui, ó, antes da gente falar sobre as contas patrimoniais, nós temos que conceituar a origem e aplicação de recursos, tá? Nunca esqueça, pessoal, a origem de recursos é da onde a empresa está conseguindo capital para investir. Quando se fala aí passivo, e patrimônio líquido, é a origem. Passivo eu posso classificar circulante e não circulante, que é de terceiro, e patrimônio líquido é o meu capital próprio, tá? Então, temos a divisão da fonte de recursos, que é capital próprio, lembre-se disso, e capital de terceiro. Então, o balanço tem esses dois itens de origem, capital próprio ou capital de terceiro. Se alguém chegar e perguntar para você, tá, você quer investir na sua empresa, mas vai ser capital próprio ou capital de terceiro? Capital próprio é aquele que você já tem, que você não vai pegar de terceiro. Aí alguém vai falar assim, é capital de terceiro ou próprio? Você fala, não, é de terceiro. Por quê? Porque você vai pegar um empréstimo, pode ser no banco, pode ser de algum parente, automaticamente é um capital de terceiros que não está envolvido com a empresa, tá? Então, nenhum recurso ingressa na empresa sem passar pelo passivo ou patrimônio líquido, tá, pessoal? Lembre-se disso. Toda vez que você for investir na empresa, uma aplicação de recursos, ele vai sair desses dois modos, capital próprio ou capital de terceiros, tá? E o capital próprio é o capital dos sócios, né?
e vai estar representado aí no balanço patrimonial pelo patrimônio líquido, como a gente já tinha falado aí, tá? Bom, dentro desses elementos, né, nós temos aí o capital de terceiros, então isso aqui só resumindo, que a gente já acabou de falar, tá? Estão representados aí no balanço como obrigação de curto ou longo prazo, ó. Curto prazo, passivo circulante, longo prazo, passivo não circulante. E aplicação de recursos é onde estão sendo investidos, lá no ativo, tá? Jamais vocês vão aplicar recursos no passivo, pessoal. Passivo é a origem. E aplicação de recursos sempre vai ser no ativo. Tanto aplicação de curto prazo, ativo circulante, e ativo não circulante seria o chamado longo prazo, tá? Então, aqui nós temos uma simplificação, né? Temos um desenho aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, sempre a aplicação é desse lado, tá? Ó, curto prazo, longo prazo, né? É uma coisinha aí que, às vezes, até dá raiva, né? De ficar falando direto. Mas isso aqui é para fixar mesmo, tá, pessoal? Jamais vocês vão esquecer. E a prova é isso. Então, eu não cobro nada mais do que eu ensinei aqui na aula. Então, se o aluno prestou atenção, o aluno vai muito bem, faz a prova muito rápido. Tá? Essa primeira prova, pessoal, só para vocês terem ideia, vocês vão ter 1 hora para fazer, são 20 questões objetivas. Tem aluno que faz em 15 minutos, tá? E tira 5. Por quê? Porque a primeira prova é 5 pontos, a segunda é mais 5 pontos. Aí eu vou somar essas duas notas, vai ser a segunda média. E a terceira, pessoal, tem aluno que faz em meia hora. Por quê? Porque são 40 perguntas em 1 hora, 2 tentativas. Então, você vai ter também essa questão aí de fazer uma prova, né, com um tempo aí adequado. Às vezes tem aluno que fala, professor, mas não vai dar tempo, 1 hora, 40 questão, vou perder essa prova. Perde não, pessoal, tá? Tem gente que faz até em 59 minutos e 59 segundos, tá? Faz, pessoal, pode ter certeza disso, tá? Então, pessoal aí, estudem, não é uma prova difícil, faça primeiro, tá? E depois, se tiver alguma reclamação, aí vocês podem reclamar. Tá? Mas eu acredito que não tenha, até agora não tive nenhuma, porque justamente não tem para complicar para o aluno essa questão das provas, tá? Então, a primeira é 20 questões, a segunda é 20 questões também, e a terceira, como é todo o conteúdo do semestre, aí são 40 questões, que é a nota final. Que você tirou lá é a média, a 3 que você vai ter, tá? E a primeira média é o somatório dessas atividades que vocês estão fazendo. Pessoal, dúvidas aqui? Pode perguntar aí, pessoal, se vocês tiverem dúvida. Você tá tranquilo? Acho que na hora de fazer atividade surgiu umas aí, gente. Né? Uhum. Então tá. Ricardo perguntou aqui, para quando está marcada a avaliação? Pessoal, vocês podem olhar lá no plano de curso, tá? Porque eu não postei a avaliação, eu sempre posto aí... na verdade, eu vou configurar ela já para deixar em avaliação. Vocês vão saber a nota, mas vocês podem olhar no plano de curso, tá? Eu sempre posto ela um dia antes da prova de vocês, tá? Por quê? Porque 5 horas da manhã ela está liberada para vocês fazerem 2 tentativas. Então, eu tirei 3,5, vou fazer de novo. Vocês podem fazer aí 2 tentativas, tá? Lembrando que ela sai em percentual. Eu acredito que vocês já fizeram provas. É só você pegar aquele percentual e multiplicar por 5. É a nota que você vai ter já lançada no sistema, tá? Então, sempre quinta-feira vocês fazem, na sexta eu já publico as notas, vocês podem ir lá conferir, tá? Que vai demorar um pouco, vai ser a primeira média, porque vai ser o somatório de todas, e a terceira é tranquila também, tá? Beleza, pessoal? Então, a aula seria essa, né? Esse conteúdo aí, tá? Então, a gente falou um pouquinho aí sobre essa questão da organização das contas, tá? Alguém já tinha ideia de que seria isso, que não seria? Aprendeu com esse conteúdo, pessoal, ou ainda não entendeu? Se não entendeu, podem dizer, tá? Que a gente tira a dúvida de vocês. Todo mundo quieto, de boa, né? Agora falando no chat ali. Tá tudo tranquilo. Então tá, vamos lá. Pessoal, então vamos lá, só revisar primeira, segunda, terceira e quarta aula, tá? Agora são 8 horas e 19 minutos, então nós temos um tempo aí, tá? Ainda não vou liberar vocês, tá? Então não sai, daqui a pouquinho eu vou fazer chamada, e aí vocês vão poder basicamente sair, tá? Então quando eu estiver lá na quarta aula, vai ser bem rápido, sempre a gente termina 15 minutos, 10 minutos antes, né? Mas eu acredito que não vai demorar tudo isso, só se tiver pergunta aí a gente demora um pouquinho mais,
mas até as 9 horas a gente vai estar aqui passando para vocês conteúdo, tá? Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui a pasta. Então deixa eu compartilhar aqui as 4 aulas e a gente vai explicar rapidamente, não é demorado, mas para quem perdeu a primeira aula, ter essa chance aí de ver o que a gente explicou, tá? E aí, posteriormente, pode fazer a pergunta, questionamento, tá? Então deixa eu esperar aqui abrir o conteúdo e aí a gente vai aí para as considerações da prova, tá? Então deixa eu ver aqui, abriu a aula 3, sempre demora um pouquinho, né? E olha que é um computador novo, né? Se fosse usado aí que ia demorar mesmo. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Vou compartilhar essa tela. E a gente vai falar rapidamente. Então se surgir dúvida aí, pode perguntar, abrir o microfone e perguntar que aí a gente vai responder, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a introdução da contabilidade, tá? Então vamos falar um pouquinho da contabilidade básica, é um conteúdo muito importante, então é necessário a gente passar para vocês aí alguns conceitos, né? Não só cálculo, tá? Eu sei que vocês gostam muito de cálculo, tem a questão de algoritmo, né? Não sei se vocês estão trabalhando muito isso. Entra a questão da matemática também, né? Eu não sei se vocês já trabalharam integral, pessoal, derivada, integral ou não. Não sei se cai no sistema de informação. Cálculo 1, cálculo pega. Tem probabilidade estatística também, né? Se não me engano. Eu mesmo peguei só em cálculo 1 com o Jean, mas só também. Isso, tem cálculo. Vocês não tem cálculo 2, né? Só cálculo 1? Só cálculo 1 e a novamente é para vir sem nem cálculo mais. Tranquilo. Que é o certo, né? Na verdade, é que tem algumas coisas entra a questão de lógica, né? Daí matemática, integral, eu não sei como que funciona a questão do curso de vocês, mas eu vi mesmo a ementa que vocês tinham matemática, não sei se tinha probabilidade estatística, mas alguma coisa aí em si de cálculo, né? Pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho, como eu inicio aqui, falando sobre essa importante disciplina, né? Sobre essa contabilidade que ela vem lá desde os tempos antigos. Por quê? Porque necessitou lá do nômade, né, das pessoas que plantavam, né, para se alimentar. Depois eles começaram a plantar mais e mais e começou a estocar. Então, para não se perder, automaticamente a pessoa começou a vender. E aí começou a necessidade, né, controle de posses e riqueza, ou seja, do patrimônio, tá? Então, como eu falei para vocês, essa possibilidade aí da contabilidade ter surgido antes da escrita, né, muitos autores já detalharam, né, sobre a importância para o homem. Então, a importância desse ramo do conhecimento foi, né, vamos dizer assim, se adaptando, melhorando. A gente pode ver que nos tempos de hoje nenhuma empresa vive sem contabilidade, até nós mesmos, tá, pessoal? Mesmo que vocês tenham aí a contabilidade não formal, mas vocês têm um controle das dívidas de vocês. E isso é contabilidade, tá? Então, hoje não se pode imaginar nenhuma empresa, seja pública ou privada, sem a contabilidade, tá? Então, através de algumas aplicações técnicas, a gente pode controlar o quanto a entidade tem para receber como a pagar, tá? O valor de seus bens, todas as variações ocorridas em um determinado período de tempo, tá? Então, é uma ciência social, a contabilidade, que através da execução dos serviços técnicos, ela vai controlar, organizar, estudar e avaliar o patrimônio, tá? De uma entidade, seja física ou jurídica. Um dos objetivos da contabilidade, a gente fala que é gerar informação para tomar decisão. Por quê? Porque se você tem tudo no papel, se você tem alocado ali a questão das informações que você tem de bens, direitos e obrigações, você tem uma decisão clara, tá? Então, compete à contabilidade nada mais do que registrar esses atos e fatos administrativos, é claro, por administrador, tá? Então, lembre-se, todas as empresas, elas vão nascer com a finalidade, tá? Então, a grande maioria das empresas, ela visa tanto resultados financeiros, como crescer, né, a questão da expansão, e é indispensável que a empresa realize os negócios dentro, né, dos conceitos contábeis, tá? Eu não sei se alguém aí participou de alguma licitação na prefeitura, pessoal, mas quem tem empresa, primeira coisa que a prefeitura, ela pede, balanço e DRE, tá? Para ver se você está formal, como que está a empresa. Então, para quem vai participar de contrato e licitações, essas duas demonstrações financeiras, né, ou seja, demonstrações contábeis, ela é necessária, tá? Então, a contabilidade, ela se apresenta como um grande pilar, basicamente, de informação, tá? A gente falou sobre a questão aí dos últimos anos, que o Sebrae fez uma pesquisa e revelou,
né, que as empresas, tinha empresas que fechavam antes de 1 ano, tá? Era um alto índice de mortalidade, né? Por quê, pessoal? Justamente por falta de planejamento, controle nos negócios. A gente pode dizer que é a falta da contabilidade, tá? Os usuários interessados por essas informações é os sócios, fornecedores, comunidades, governo, banco, entre outros, tá, pessoal? Então, esse aqui é um material que está aí à disposição no portal também. Então, aqui a gente não vai demorar tanto, mas quem tiver dúvida pode perguntar, abrir o microfone aí e perguntar, tá? Geralmente, os usuários, eles são classificados como interno e externos. Os internos são aquelas pessoas que estão dentro da empresa, como é o caso do gerente e do diretor, tá? Que usa as informações para tomadas de decisões. Temos os externos, são aquelas pessoas que utilizam para um processo decisório, se a pessoa vai investir ou não, principalmente das ações, né? Quando a empresa é de capital aberto. Então, são informações externas que a pessoa tem para tomar essa decisão. Na análise interna, ela é dentro ali da empresa, os analistas eles não encontram dificuldade para fazer essa coleta das informações e ela é considerada aí uma análise mais completa, a análise interna, tá? A análise externa ela é efetuada fora da entidade, ou seja, a gente pode dizer que seria uma auditoria, tá? Essa auditoria, pessoal, ela é feita quando o diretor, o administrador, ele percebe que tem algo de errado na empresa, é para encontrar erro. Então, ele contrata um profissional de fora que ele vai fazer uma varredura, é como se fosse uma perícia, tá, pessoal? Quando se fala auditoria, é uma perícia, que você vai saber o porquê, né, ou descobrir algo, né? Quando se tem algum problema, ou que aconteceu algum problema, você tem essa análise. Então, a gente tem aí a questão da perícia e da auditoria, que trabalham em conjunto ali. Mas nada mais do que a parte, né, de auditoria, ela vai descobrir o erro e a perícia vai saber essa parte, por que ocorreu, tá? Então, a gente pode dizer essa questão do profissional externo, tá? Então, a gente tem aí o campo de aplicação da contabilidade, que ela vai abranger todas as pessoas, tanto jurídicas como físicas, né? Inclusive órgãos públicos, empresas sem finalidade lucrativa. Então, é de interesse de todos, tá? Então, essa é a importância aí da contabilidade, tá? Então, a contabilidade, ela constituiu como um dos conhecimentos mais antigos da humanidade, tá? Então, a gente pode dizer aí que é tão antiga quanto a própria humanidade, né? Segundo Padovese, em termos históricos, registram que essa ciência, né, chamada ciência contábil, praticamente surgiu com o advento da civilização. Precisou armazenar bens, nasceu a necessidade do controle desses bens, tá? Já nos primeiros registros da escrita, 3.000 antes de Cristo, percebe-se a existência desse controle, né, após na civilização numérica. Então, foi aonde que a gente pode caracterizar como o surgimento da contabilidade, tá? Temos aqui algumas outras definições. Antônio Lopes de Sá, tá, pessoal? É um dos grandes escritores sobre a contabilidade. Vocês podem pesquisar aí sobre esse autor, que vai ter vários livros, tá? Ele fala sobre essa questão aí de como que surgiu, tá? Para que surgiu a parte da contabilidade. Temos aí a evolução histórica, que ela divide em 4 períodos, tá? Temos aí a questão da contabilidade do mundo antigo, que vai aí do início da civilização do homem até 1202 da era cristã, depois passa para o mundo medieval, de 1202 vai até a 1494. Temos a contabilidade do mundo moderno, que vai aí de 1494 até 1840, e do mundo científico, inicia em 1840 e vai até nos dias de hoje, tá? Então, nós temos essa questão aí da parte aí da concepção histórica. Pai da contabilidade, como eu falei para vocês, sempre tem um iniciante, né? Tem alguém que iniciou os trabalhos. Frei Italiano Luca Pacioli, tá, pessoal? Não foi ele que criou esse método das partidas dobradas. Então, o que é o método das partidas dobradas? É o débito e crédito. Posteriormente, vocês vão saber um pouco sobre isso, vão fazer exercício. Então, ele é considerado o pai da contabilidade. Não foi ele que criou, tá, pessoal? Ele pegou algo que já estava pronto e deu prosseguimento e ficou considerado como o pai da contabilidade, tá? Então, até nos dias de hoje, você não encontra aí nos livros de contabilidade para dizer quem que criou, né? Quem que foi o autor dessas partidas dobradas. Só foi o que automaticamente deu essa, vamos dizer assim, melhorada na parte aí e ganhou a fama do pai da contabilidade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Essa é a primeira aula, tá? Como eu falei para vocês, é uma aula rápida, tá? E aí, se tiver dúvida, vocês podem perguntar.
Senhor, vai cair essas questões? Vai cair essas questões também, tá? Então, nós temos aí a questão de algumas, falando, né, perguntando sobre como iniciou a contabilidade, tá? A evolução. Então, estudem. Definições de contabilidade. Então, vamos lá, vamos saber um pouquinho, né? Para quem perdeu aí a última aula. Então, é uma ciência que vai estudar e praticar as funções de orientação na parte da administração econômica, tá? Então, eficiência e exatidão tem que ter nos registros contábeis. Por isso que eu falo, pessoal, repito, quando você tiver uma empresa, não misture o seu particular com a sua empresa, tá? Então, é fundamental você ter eficiência e exatidão nesses registros contábeis, tá? Por quê? Porque você possa futuramente planejar as ações, abrir uma filial, né, adquirir um equipamento, isso é importante, tá? Então, a contabilidade ela é um instrumento gerencial para tomada de decisão, por quê? Porque você está ali, né, com, vamos dizer assim, papéis em mãos, em números, tanto qualitativamente e quantitativamente, né? Quase não sai a palavra. Então, qualitativa e quantitativa, são esses dois. É importante que a gente tenha os relatórios precisos e atualizados, tá? Essas grandes empresas que a gente vê, pessoal, a contabilidade ela é segura. Então, todas as informações estão ali alocadas em um só relatório, tá? Aqui nós temos algumas definições, vocês podem ver que a gente colocou a definição dos grandes mestres da contabilidade, de Ribeiro, né? Antônio Lopes de Sá, temos Hilário Franco e também o Fabretti, né, que ele fala sobre essa ciência, né? A contabilidade não é uma ciência exata, tá, pessoal? É uma ciência social, tá? Que vai estudar, controlar e interpretar os fatos ocorridos dentro de uma organização, tá? Qual que é as funções da contabilidade? Registrar os fatos administrativos, demonstrar e controlar as mutações patrimoniais, ou seja, as mudanças, servir como elemento de prova em juízo, fornecer elementos para os acionistas ou sócios, né, aquelas informações que vocês querem, demonstrar ao fisco, ou seja, ao governo, o cumprimento da legislação tributária e fornecer dados para tomadas de decisão, tá? Então, isso é importante a gente falar, né? Como a gente fala sempre, é fundamental, sem dúvida, a função de fornecer elementos para a correta gestão do negócio, trazendo aí eficiência e eficácia, tá? Temos os aspectos qualitativo e quantitativo do patrimônio, então a gente falou um pouquinho o que é o qualitativo, é o nome que você dá ao patrimônio, é o nome que você qualifica, tá? Então ele deve ser claro e bastante para identificar e registrado aí dentro da contabilidade. Como eu falei da organização hoje, pessoal, é isso, tá? Então toda empresa tem lá, né, uma continha veículo, mercadorias para revenda, caixa, banco, então tudo isso é padronizado. Qualitativo é o nome que qualifica. Temos o quantitativo, é o valor que aparece, ó, veículo 20 mil. Então, isso aqui é quantitativamente, tá? E a conta? A conta é a junção dos dois, tá, pessoal? É o nome técnico utilizado para registrar esses elementos. Aqui, ó, caixa. Então, quando eu falo caixa 12 mil, é a conta que eu estou falando, tá ok? Beleza? Vamos lá para a aula 3, né? Eu sei que vocês querem ficar até 9 horas, né, pessoal? A gente vai ficar um pouquinho menos, tá? Tem mais duas aí, a gente finaliza, tá? Vamos lá. Então, pessoal, falar um pouquinho sobre definições de patrimônio. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Definições de patrimônio. E aí a gente encerra, né? Depois tem a aula 4, a gente encerra a nossa aula de hoje. E aí, 9 horas está à disposição a atividade, tá? Definições de patrimônio. Então, vamos saber um pouquinho, né? Então, o que é o patrimônio? Patrimônio não é só meus bens, é meus bens, direitos e obrigações. Quando alguém falar, o que é patrimônio em contabilidade? Bens, direitos e obrigações. Fechou, é isso, né? E quais são os elementos que entram como classificados em bens? Pessoal, são aqueles elementos que podem ser avaliados monetariamente, tá? É aquele que tem valor, tá? E pode ser destinado para uso, troca ou venda. Tá? Então, nós temos aí algumas classificações de bens. Temos os bens permanentes, são aqueles que possuem vida longa e que são adquiridos para serem utilizados na empresa, tá? Não são destinados para venda. Veículos, máquinas, ferramentas, terrenos, né? Entre outros. Temos os bens de consumo, são aqueles para consumir na empresa, tá? Dentro do próprio exercício, material de expediente, material de limpeza, entre outros. Bens móveis, são aqueles bens que você pode locomover sem dano algum, tá? Como veículos, máquinas, você retira ele do lugar sem dano algum. E os bens imóveis? São bens que não podem ser deslocados de lugar, né, pessoal? Origem, tá? Ou seja, se você movimentar,
tem dano. Então, são aqueles que se deslocarem, eles vão ter uma perda total ou parcial. Casa, terreno, edifício, reflorestamento, entre outros. É claro que agora existe casa móvel, né? Tem gente que vai lá, arranca a casa, põe em cima do caminhão. Mas aí é classificado como um bem móvel, tá? Na contabilidade, sempre vai ser bens imóveis. Temos os bens corpóreos, tangíveis, são aqueles que você pega, ou seja, possui corpo físico, né? Isso vocês aprenderam em física também, né? No ensino médio. Carros, máquinas, mercadoria, ou seja, que você pode tocar, que você pode pegar, é um bem corpóreo, tá? Bens incorpóreos é aquele que você não pega, pessoal, ou seja, não constitui matéria, tá? São passíveis de avaliação econômica também, como nome comercial, você pode cobrar mais, benfeitoria em imóvel de terceiros, fundo de comércio, marca, patente, licença de uso de direitos autorais, entre outras questões, né? Do uso da marca e outros exemplos. Direitos. Então, a gente falou de bens, né? O que são os direitos? São elementos que representam bens que estão em poder de terceiros, ou seja, eu peguei uma mercadoria, passei por um terceiro, para outra pessoa, né? Seu José é meu amigo, foi lá e comprou na minha empresa. Então, comprou um saco de cimento a prazo. A partir do momento que ele compra aquele saco de cimento a prazo, ele leva para ele, gera o quê? Gera um dever dele de me pagar e um direito de eu receber. É isso que a contabilidade faz, tá? Então, sempre, pessoal, vai vir caracterizado como a receber, tá? Ó, aqui vocês podem ver, a receber. Então, lembre-se, quando eu falo títulos a receber, classifica aí como duplicados a receber também, clientes, tá? Tem contabilidade, pessoal, que usa clientes no lugar de títulos a receber. Subentende que você tem um cliente que você vai ter direito a receber, tá? Então, essa é a questão, é um bem da empresa que está em poder de terceiros, tá? Então, como eu falei, exemplos duplicados a receber, cliente, ó, ele já levou a mercadoria e está devendo, então é um direito meu receber dele e um dever dele, uma obrigação dele me pagar, mas eu só classifico como clientes, tá? Por quê? Porque é o seu João que vai ter que me pagar. Se ele está devendo, aí é a contabilidade dele, eu tenho que fazer o da empresa, tá? Então, direitos, né? Como eu falo para vocês, representa aí do lado do passivo. Então, ele é basicamente positivo, tá? Sempre um bem direito vai ser positivo. É onde estão aplicados os recursos da empresa. E para ser ativo? Para ser ativo, pessoal, ele tem que ter 4 requisitos. Constituir bem o direito da empresa, ser de propriedade, posse ou controle de longo prazo da empresa, ser mensurável e trazer benefícios presentes e futuros, tá? Questão de obrigações. Então, vai lá para o lado passivo. Automaticamente já é o contrário. Eu vou lá no seu João, compro um saco de cimento para minha empresa, a prazo. Automaticamente, pessoal, eu tenho a obrigação de pagar o seu João, tá? Então, são essas questões. É um bem de terceiros que está em poder da empresa, tá? Então, quando se compra um bem ou se contrata um serviço, tanto um quanto o outro devem ser pagos. Então, nós temos aí a geração de uma obrigação, tá? Exemplos, salários a pagar, impostos a recolher. Pessoal, lembre-se, nunca se esqueça, tá? Impostos a recolher é a mesma coisa que impostos a pagar, né? Porque a contabilidade adota desse modelo. Então, eu acredito que na prova vai ter alguma pergunta falando sobre isso. Então, não esqueça, recolher é o que a empresa tem que recolher e pagar, ou seja, né, o pagamento, imposto a pagar, tá? Resultado do patrimônio é o patrimônio líquido, tá? Então, patrimônio líquido nada mais é a diferença do que a gente viu hoje também, né? Ativo menos passivo, ou seja, bens mais direitos menos as obrigações, tá? Aí nós temos aí o patrimônio líquido, classificado como capital social, reserva de capital, prejuízos acumulados e reserva legal, tá? Professor, mas eu coloco prejuízos acumulados no balanço? Claro, ele vai ser entre parênteses, tá, pessoal? A gente deduz que vai ter que diminuir ele. É quando a empresa gera um prejuízo. Então, para mim fechar o balanço, eu tenho que jogar aquele valor. Posteriormente, vocês vão aprender, tá? Então, aqui o resumo do patrimônio, para quem não entendeu ainda, a gente colocou bem explicado para vocês compreenderem, tá? Aqui está mais um desenho do ativo. Por que se chama balanço patrimonial, né? Porque é uma balança, ó. Tem que estar assim, nivelado, tá? Então, é importante a gente compreender essa parte aí. Aqui mais explicada a representação gráfica, para vocês verem o ativo, bens e direitos e as obrigações. Aqui um pouquinho mais do que a gente falou também, tá? O que são bens e direitos, obrigações, capital próprio, capital de terceiros. E aqui foi a atividade que vocês fizeram aí, tá? Pessoal, dúvidas? Vamos lá para a última aula de revisão.
e aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Elementos de resultado, vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui. Elementos de resultado e sua influência no patrimônio. O que isso, né, representa numa empresa? Pessoal, quando eu falo elementos de resultado, receita e despesa, só isso, tá? Nada mais do que isso, tá? Então, é onde a gente entende, onde que surge o lucro. Então, durante o exercício fiscal, o patrimônio ele pode tanto aumentar como diminuir. E essas movimentações que a gente faz na DRE, tá? Lembre-se, essas movimentações a gente não faz no balanço, tá, pessoal? Para quem perdeu aí, o balanço ele é atualizado uma vez por ano. Quando encerra o exercício, finaliza a DRE primeiro, para ver se teve lucro ou prejuízo, para a gente fechar o balanço, tá? Dentro do exercício social. O que é o exercício social? É o ano fiscal, né? Automaticamente ele coincide com o ano civil do Brasil, 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas nas empresas estrangeiras podem diferenciar. Um exemplo é nos Estados Unidos, né? O exercício fiscal ele inicia em outubro e termina no próximo ano em setembro, tá? Ou seja, no ano seguinte. E isso é diferente do Brasil, tá? Elementos de resultados são elementos representados pelas receitas e despesas, que pode gerar um lucro positivo ou prejuízo negativo, tá? Receita ela é caracterizada pela entrada de recursos financeiros, geralmente proveniente das vendas de bens ou serviços, tá? Exemplo, venda de bens aí, venda de serviços, descontos obtidos, e isso é classificado, é tudo aquilo que a empresa está ganhando, tá, pessoal? Seja no desconto, seja nos juros, isso representa uma receita. Despesa é caracterizada pelo consumo de bens ou serviços, ou seja, saída de recursos financeiros, água, luz, telefone, salário, tá? Não se esqueça, vou repetir de novo, água, só luz, só telefone é uma despesa. Água a pagar, luz a pagar, telefone a pagar é uma obrigação, ou seja, você provisionou já o pagamento, tá bom, pessoal? Então, na contabilidade tem essa questão, tá? Então, resumindo, sempre haverá uma despesa quando for preciso desembolsar e sempre haverá aí uma receita quando você recebe, né? Ou seja, você vendeu algum produto, automaticamente uma mercadoria você vai receber, tá? Então, existe essa diferença em receitas e despesa, tá? Receitas, vender um produto, aumenta o ativo. À vista entra dinheiro no caixa, a prazo, direitos a receber. Despesa é um gasto, né? Comprou algo, vai pagar, pode ser à vista saindo o dinheiro do caixa, ou a prazo aumenta as dívidas, ou seja, as obrigações, tá, pessoal? Temos a representação gráfica, tá? Da apuração do resultado do exercício, para vocês verem, ó. Por isso, pessoal, que para fechar o balanço patrimonial, né, ele é atualizado uma vez só por ano. Então, para mim fazer a movimentação é a DRE que dá esse aval. Então, eu vou movimentar toda a DRE, receita, despesa, e automaticamente, dando prejuízo ou lucro, ele vem aqui para o lado do passivo para fechar aqueles dois valores, tá? Por quê? Porque se eu não jogar lucro ou prejuízo, não fecha o total do ativo ou passivo no fechamento aí da movimentação, beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, esse é o momento, tá? A gente finaliza, claro, a nossa revisão bem mais rápida, né? Não tem o porquê a gente ficar repetindo, mas o conteúdo em si está aí e a gente espera que vocês tenham entendido, tá? Pergunta, pessoal? Dúvidas? Tá tranquilo? Favorável? Alguém queira falar? Pessoal, ó, aproveitando, não deixe de entregar a atividade até amanhã. Por quê? Porque a atividade, pessoal, ela conta com presença, tá? Presença e nota, mas principalmente presença, tá? Então, assim, eu espero que vocês entreguem. Eu não consegui desenvolver, terminar. Faça pela metade e entrega. Primeiramente, você vai ter as duas presenças. Depois eu vou computar o ponto lá da atividade. Mas não deixe de entregar. Por quê? Porque se você não entregou, falta, tá? Professor, mas eu desenvolvi, acabei esquecendo. Pessoal, é falta, tá? Então, assim, a gente não quer dar falta para vocês desse horário das 9 às 11, tá, pessoal? Quem tá aqui das 7 às 9 já tá com duas presenças, que eu vou fazer a chamada já já. Das 9 às 11, ela tá equiparada com essa atividade. Então, se tanto vocês fazendo hoje ou amanhã, que importa a entrega da atividade, que eu vou computar das 9 às 11 a presença, tá? Então, espero que vocês façam, não deixe de entregar, vocês já têm duas presenças, mas
é importante que vocês entreguem. Não fiz, não terminei, tá errado, entregue. Presença vocês vão ter. Anota, depois eu vou fazer a verificação de cada um, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá? É claro que a gente tem aí esse horário para não ficar tão cansativo, nem para mim, nem para vocês, porque a gente sabe que 4 horas seguidas é bem complicado, né, pessoal? Porque se a gente não parar, dar um intervalo, fazer atividade, a gente não aprende. Então, sempre eu procuro com meus alunos fazer dessa maneira, passar o conteúdo, explicar, depois passar a atividade. Fica até melhor para vocês, né? É um horário que vocês têm aí das 9 às 11 para desenvolver. Essa atividade, pessoal, vocês vão gastar aí 1 hora no máximo, tá? Tem gente que faz aí bem antes, mas eu deixo 2 horas como se fosse presencial. Sempre eu fazia isso na sala aí, quando a gente estava em presencial, e dava certo, o aluno terminava. Tinha aluno que 10h30 da noite estava terminando o conteúdo, tá? Então é importante que vocês façam, beleza? Alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, pessoal? Só fazer agora. Não, vocês podem ter certeza. É baseado nesse material que eu já postei no Cigar. Vocês podem olhar lá que não tem erro. Lembrando que quinta-feira que vem nós não temos aula, tá? Mas vai ter a prova. Então, não esqueça, pessoal. Nós não vamos ter, né? Às vezes eu ainda aviso no grupo, tá? Eu acredito que todos estão no grupo, mas nós não vamos ter aula, vai ter a prova. Então, esse horário das 7 às 11 é para vocês fazerem a prova, desenvolverem aí quem não fazer durante o dia. E lembrando, né? Vocês sabem que o portal Cigar, ele tem, às vezes, instabilidade. Como tem muita gente acessando, eu não sei o problema que dá, se é o servidor, alguma coisa, mas fica caindo. Então, se puder fazer antes, tá, pessoal? Porque aí à noite você tá livre. Então, a gente não vai dar aula, vai ser horário de prova. Mas se você fizer aí na hora do almoço, à tarde, 5 horas da manhã, levantar e já fazer, beleza. Porque à noite você fica tranquilo. Não deixe de fazer, tá, pessoal? Então, é uma coisa que a gente sempre deixa para o aluno. Não faça de última hora, tá? Faça sempre um horário aí mais tranquilo que você tiver. Professor, eu não tenho horário de manhã nem à tarde. Faça à noite, pessoal, tranquilo. Mas faça de um computador, como eu falei. Tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá? Quero agradecer vocês. Antes de sair, pessoal, coloque o nome no chat novamente, que agora eu vou computar aqui a presença, tá? Então, eu tirei um print aqui, mas sempre fica alguém de fora, então... Quem colocar o nome aí já pode sair, tá? Tá liberado. A gente já vai marcar a presença. E eu acredito que amanhã eu já lanço as presenças. Se eu não lançar amanhã, fica tranquilo, tá? Acredito que até o final de semana, porque eu vou ter aula sábado. Vou ter que dar aula sábado o dia todo e domingo, até meio-dia. Então, tá uma correria danada, né? E aí eu agradeço vocês aí pela paciência e a compreensão. Tá bom, pessoal? Então, faça o exercício. Estamos à disposição. Não deixe para tirar as dúvidas na hora da prova, né? É importante que vocês façam antes. Tá bem tranquila a prova, beleza? Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula. Boa noite.